Noite infeliz. Capítulo 37. A manhã foi dando lugar ao meio-dia, e, até então, Gaspar e Belchior não tinham dado qualquer sinal de vida. Baltazar andava de um lado para o outro, com o rosto e os lábios quase completamente curados agora, seus passos rápidos o suficiente para agitar as cortinas que tinham sido fechadas para tapar o sol. Onde foi que eles se meteram? Tinham saído para comprar comida logo depois do café da manhã, deixando os outros fugitivos na sala de cela para arrumar os camelos e se preparar para partir. Tinham uma longa viagem pela frente. Se forçassem o passo, parassem apenas por alguns minutos a cada vez e acampassem no deserto, chegariam à fronteira do Egito em 2 dias. Maria estava na sala ao lado, dando de mamar para o bebê sob o xale, enquanto Sela enchia os cantis, tomando cuidado para não derramar uma única gota preciosa. José estava rezando de novo, ajoelhado no canto, resmungando para si mesmo. Embora suas palavras fossem um pouco mais que um sussurro, estavam se acumulando nos ouvidos de Baltazar. Temos problemas de verdade aqui no mundo real. E ele fica lá, murmurando para Deus, até que ele não pôde aguentar mais. Será que você pode não fazer isso? José parou de rezar, embora tenha mantido os olhos fechados. Quando fica ansioso, você anda de um lado para o outro, disse ele. Eu rezo. Entre nós dois, eu diria que o meu método é o menos incômodo. Entre nós dois, disse Baltazar, eu sou o que tem uma espada. Então é melhor calar a boca e fazer algo de útil, antes que eu corte sua língua fora. José abriu os olhos e ficou de pé, encarando Baltazar. Por que a minha oração o incomoda? Porque sim, porque você que fica aí repetindo e repetindo e repetindo sempre a mesma coisa. Nunca ouvi ninguém gaguejar tanto para Deus na minha vida. Bem, tenho muito a agradecer. O que, por exemplo? O fato de que o mundo inteiro quer matar o seu bebê? Você, por exemplo. A resposta de José teve o efeito desejado e interrompeu as reclamações de Baltazar. Você nos resgatou em Belém, disse ele. Você nos guiou pelo deserto, nos trouxe até aqui e quase perdeu a vida fazendo isso. Agradeci a Deus por ter enviado você, porque, se não o tivesse, estaríamos mortos. No futuro, em vez de agradecer a Deus, você pode poupar seu trabalho e simplesmente agradecer logo a mim. José sorriu. Conheço homens como você, disse ele, homens que acreditam que Deus nos abandonou. Homens assim são oprimidos pelo pecado, pela fraqueza, pela tentação e pela culpa. E então eles pensam, todos os homens devem ser assim também. E se todos os homens são assim, por que Deus iria querer ter qualquer relação com eles? E eu conheço homens como você, disse Baltazar, que acreditam que cada gota de mijo é uma bênção de Deus Todo-Poderoso. Homens que desperdiçam suas pequenas vidas miseráveis, tremendo e resmungando, lendo pergaminhos e queimando cabras, morrendo de medo de comer a coisa errada, ou de dizer a palavra errada, ou de pensar o pensamento errado e, bum, o punho de Deus vai descer das nuvens para esmagá-los. Bem, deixe-me dizer uma coisa, e estou falando por experiência própria. Deus não está nem aí, entendeu? Ele não liga para você, nem para mim, nem para o que fazemos, ou dissemos, ou comemos, ou pensemos. Ele se importa o suficiente para ter me mandado o próprio filho. Dessa vez, Baltazar não fez qualquer tentativa de esconder o rolar dos olhos.
Você só pode estar brincando. Certo, o Messias. Então, deixe-me fazer uma pergunta. De todos os milhares de anos, todos os milhares e milhares de judeus, por que Deus optou por um carpinteiro pobre e uma menina para criar seu filho? Por que não um rei, hein? Por que não colocá-lo como filho de um imperador? Dar-lhe a chance de verdade de mudar as coisas? José pensou no assunto, e o bebê começou a chorar no outro cômodo. Na verdade, a melhor resposta que lhe ocorreu foi: não sei, só sei que ele o fez. Está vendo? Disse Baltazar com um sorriso. Esse é o problema do seu Deus. Ele não pensa grande o Baltazar da Antioquia. A voz vinha de fora, interrompendo o insulto de Baltazar. Uma voz desconhecida, saída da parte de frente da casa. Baltazar sentiu os membros perderem a força, o sangue congelar na ponta dos dedos, exatamente como quando vira as legiões romanas em Hebrom. Acharam a gente. Seguiu-se um silêncio mortal enquanto Baltazar e José trocavam um olhar apavorado. A discussão já muito esquecida, e os dois foram até a janela mais próxima para espiar entre as cortinas. Lá estavam as casas vazias de Berseba, e na frente delas, em perfeita formação na rua, os soldados romanos, liderados por um jovem oficial em um cavalo marrom. Além dos soldados e das casas vazias, uma nuvem comprida e escura pairava no horizonte, em silêncio, imóvel. Tempestade de areia, pensou Baltazar, das grandes. É esse o seu nome, não é? Perguntou o oficial. Baltazar. Os gritos do bebê de repente estavam atrás das orelhas de Baltazar. Maria e Sela tinham corrido até a sala, atraídas pelo barulho. Assim que viram Baltazar e José ajoelhados junto à janela, perceberam o que tinha acontecido. Acharam a gente. Dá para sair pelos fundos? Perguntou Sela. Duvido, disse Baltazar. Ele era inteligente, esse oficial. Dessa vez, teria tomado cuidado de cercá-los primeiro, para ter certeza de que não haveria chance de fuga. Tais pensamentos desanimadores ainda estavam se formando em sua cabeça quando Baltazar viu dois homens parando ao lado do cavalo do oficial. Mas esses não eram soldados romanos, nem da Judéia. Eram mentirosos e ladrões, covardes e traidores. Gaspar e Belchior. Dá para entender por que você não usa o nome, continuou o oficial. Fantasma da Antioquia é muito mais forte, muito mais ameaçador. Baltazar fitou os magos do outro lado da rua larga. Há quanto tempo? Gritou. Há quanto tempo vocês estão trabalhando para esses cães? Foi assim que eles nos encontraram em Hebrom? Foram vocês que nos entregaram? Juro pela minha vida que não fomos nós, disse Gaspar. Pela sua vida? A sua vida não vale a saliva dessa sua boca mentirosa. Você só tem uma vida porque eu o salvei. Eu o salvei. Os dois. Ali estava a comprovação de que tudo aquilo em que Baltazar acreditava, a prova de que os homens eram como cães e de que todos os corações eram cascas vazias. Só é uma pena que eu não possa viver tempo suficiente para esfregar isso na cara de José. Você precisa entender, disse Gaspar. Eles nos pegaram no mercado. Eles nos reconheceram. Não tivemos escolha, a não ser... Mentira!
Baltazar tinha razão. Gaspar vinha considerando traí-los havia dias, principalmente depois de quase serem capturados em Hebrom. E quando ele viu o poderoso fantasma da Antioquia ser nocauteado por uma mulher, o último resquício de fé que tinha em seu destemido líder se evaporou. Era melhor fechar um acordo e viver do que depender de Baltazar, cuja sorte estava claramente acabando. Eles nos ofereceram um perdão, disse Belchior, em um tom de súplica tão idiota que quase dava pena. Essa parte, ao menos, era verdade. Quando Gaspar abordou os romanos, ele e Belchior receberam a oferta se entregassem o fantasma da Antioquia e a criança. Eles nos ofereceram o perdão, se nós o levássemos até... Até o quê? Gritou Maria. Até uma criança? Você não é nem um pouco melhor do que os homens de Herodes, nenhum de vocês. Belchior desviou o olhar, obviamente envergonhado. Desculpe, disse Gaspar. Vá para o inferno, respondeu Baltazar. Em matéria de xingamentos, aquele deixava muito a desejar, especialmente considerando-se que Baltazar nem sequer acreditava em tal lugar. Mas, dadas as circunstâncias, foi o melhor que conseguiu proferir, com toda uma legião romana de olho nele, cercando a casa. Não havia ajuda de peregrinos enfurecidos agora. Dessa vez, ou eles seriam capturados ou... Baltazar! Sela estava olhando por uma janela lateral, claramente aflita, ou no mínimo mais aflita do que qualquer outra pessoa na casa. Baltazar e os outros correram até ela. Olharam por entre as cortinas e entenderam por quê. Eles vão nos queimar. Um grupo de soldados estava pronto, tochas em mãos, apenas aguardando a ordem. O jovem comandante montado em um cavalo, os olhos correndo da casa cercada para a nuvem comprida e escura pairando no horizonte. Tempestade de areia, pensou, das grandes, se aproximando. Apesar dos temores dos fugitivos de serem carbonizados, Pilatos não tinha intenção de tocar fogo na casa. Havia judeus fanáticos ali, e ele sabia como fanáticos pensavam. Preferiam se entregar a Deus como oferenda em uma fogueira a se entregarem a um romano infiel como eu. Não, se ordenasse incendiar a casa, seria apenas para observá-los se tornarem mártires sob as chamas. E qual a vantagem disso? E o fantasma da Antioquia? Que glória haveria em queimá-lo? Pilatos queria levá-lo vivo até seu imperador. Um ser trêmulo de medo, e não um amontoado de restos carbonizados. Ao contrário de Herodes, não estava à vontade com a ideia de sujar as mãos com o sangue de mulheres e crianças. A missão já havia tomado proporções sombrias o suficiente. Havia algo de tenebroso em caçar um recém-nascido com espadas e lanças, mas Pilatos consolava-se com a ideia de que estava apenas entregando seus alvos àqueles que os iriam julgar. Não era responsável pelo que aconteceria depois disso. O que não deixava Pilatos à vontade era o feiticeiro. O modo como ele assustava os soldados com seus estranhos rituais, com sua aparência, o poder que parecia ter de conjurar visões e dar vida ao que não tinha vida. A maneira como parecia saber exatamente para onde seus alvos estavam indo. Era esse um tipo muito diferente de escuridão. Um homem que qualquer ser racional saberia que devia temer. Mas, nesse caso, Pilatos tinha as mãos atadas. Era a vontade de Augusto,
e, portanto, deveria ser cumprida. Mas Pilatos tentou manter o feiticeiro do imperador na coleira, mantê-lo preso para a sua própria segurança. Sob guarda, sozinho em sua tenda, a quilômetros de onde estavam agora... Pare! Pilatos interrompeu a divagação e voltou para o presente. A imagem do sacerdote simplesmente fugira do nada em sua cabeça, distraindo-o da tarefa diante de si. Ao recuperar a concentração, percebeu que os soldados com as tochas estavam se aproximando da casa, os rostos totalmente impassíveis, movimentando-se de forma abrupta e estranha, como se estivessem sendo manipulados por cordas. A princípio, pensou que era algum tipo de brincadeira. — O que eles estão fazendo? Exclamou Pilatos aos seus oficiais. — O que eles estão fazendo? Mas, ao reparar melhor em seus rostos, Pilatos entendeu. Eles não têm ideia do que estão fazendo. — Parem! Mas já era tarde demais. As tochas foram colocadas ao pé da casa por todos os lados, e em segundos as chamas tomaram conta. Subiram pelas paredes, aceleradas pela aridez de toda a cidade de Berseba. E, embora nunca fosse ter a oportunidade de provar isso, Pilatos iria para o túmulo acreditando que o feiticeiro fora o responsável, invadindo seus pensamentos para distraí-lo, sentado de pernas cruzadas em sua tenda, de olhos fechados, murmurando algum velho cântico estranho, controlando seus homens enquanto pensava: isso é o que você ganha por tentar me controlar, seu verme insignificante. Lá dentro, Baltazar e os outros recuaram enquanto as chamas subiam pelas janelas, enchendo a sala com um ar abafado e incendiando as cortinas. A fumaça começou a entrar quase que imediatamente, infiltrando-se pelo teto e forçando os fugitivos a se agacharem. Enquanto Maria cobriu o rosto do bebê com suas roupas, Sela saiu para a parede mais distante do fogo. Pegou uma bacia cheia de água e jogou o conteúdo nas cortinas queimadas. Mas foi o mesmo que cuspir num vulcão. As chamas estavam se espalhando muito depressa. A fumaça já estava densa demais para ser repelida. Eles estavam diante da desagradável escolha de morrerem queimados ou saírem correndo da casa e serem capturados pelos romanos. Antes que Pilatos pudesse ordenar que seus homens invadissem a casa e capturassem os fugitivos ainda vivos, sua atenção foi desviada do incêndio para uma escuridão a oeste. Nos poucos segundos desde que a vira, a nuvem se aproximara e dobrara de tamanho. Pilatos nunca tinha visto uma tempestade de areia, ou qualquer outra tempestade, se movimentar tão depressa. Mas isso não era a única coisa estranha naquela nuvem. Ela estava zumbindo. A princípio, mal dava para ouvir, mas agora era inconfundível. A nuvem estava zumbindo, emitindo um som constante e estranho, o grito incessante de um animal com raiva, o grito de um deus irado. 1 milhão de vozes em uníssono, crescendo a cada segundo. Tempestade de areia, disse Gaspar. Precisamos nos proteger. Isso não é uma tempestade de areia, disse Pilatos, os olhos fixos na nuvem que vinha zumbindo. É um enxame. Gafanhotos, milhões deles, voando em uma nuvem tão densa que encobria o sol, movendo-se tão depressa que desafiavam a natureza. E cruzaram a cidade, tomando as ruas mortas e as casas abandonadas como uma onda, indo direto para cima deles. Não havia mais plantações para comer em Berseba. Ainda assim,
Eles estavam vindo. Os homens de Pilatos também os viram. Ouviram o som de milhões de gafanhotos e assistiram à onda tomar conta da cidade. Assim como seu líder, os soldados se afastaram das chamas que subiam as paredes da casa e olharam espantados para a nuvem. Isso não é uma tempestade de areia. Alguns começaram a sair da formação para tentar se esconder, mas já era tarde demais. No momento em que deram os primeiros passos, a parte da frente da nuvem atingiu os romanos com força suficiente para derrubá-los. O cavalo de Pilatos empinou, assustado, jogando-o no chão. Atordoado e ferido, ele cobriu o rosto com os braços e se encolheu todo, à medida que o enxame barulhento passava por eles. Por todos os lados, homens erguiam seus escudos para proteger o rosto do ataque, e os insetos batiam neles como pedras de um estilingue, e entravam na boca dos que tinham a infelicidade de abri-las, fechando as suas gargantas em grupos de 20 ou 30 de uma só vez, e sufocando os soldados com suas carapaças rígidas, mordendo-os por dentro até que o sangue lhes escorresse pela boca e pelo nariz. O que em um instante fora um cerco organizado, de repente se transformou em caos. Um enxame infinito derramando-se sobre os romanos, afogando-os, cegando-os pela quantidade de insetos e, em alguns casos, cegando-os literalmente, ou seja, comendo os olhos dos soldados. Os homens tentavam espantá-los, esmagá-los com as mãos, mas a cada inseto morto, 10 apareciam para tomar seu lugar. Era como tentar espantar alcatrão em chamas. Ainda encolhido no chão, Pilatos viu um homem rastejar para perto dele, completamente coberto por gafanhotos. O homem se arrastou por alguns metros, depois parou, e os gafanhotos que o cobriam saíram correndo, deixando para trás uma confusão de pele rasgada e vísceras expostas. Seus lábios haviam desaparecido, deixando os dentes exibindo um medonho sorriso eterno. E as cavidades oculares eram nada mais que os buracos vazios de seu rosto. Sua carcaça parecia ter sido devorada por corvos durante uma semana, mas se passaram apenas alguns segundos. Pilatos ouvia o som dos bichos mastigando por toda a parte enquanto os soldados corriam para se proteger em casas vizinhas ou rolavam pelo chão, tentando desesperadamente espantar milhares de insetos de seus braços, pernas e rostos. Ele viu um soldado sentado, as palmas das mãos nas têmporas e o corpo se contorcendo como se houvesse algo se banqueteando em seu crânio. O homem soltou um grito abafado e depois caiu, quieto e imóvel. Um momento depois, Pilatos viu os gafanhotos saírem de sua boca e de suas pálpebras antes de voltarem para o enxame. Aqueles insetos não eram burros nem cegos. Eles não tinham cruzado metade da África comendo aleatoriamente de folha em folha tudo o que encontrassem no caminho. Estavam possuídos por alguma coisa. Estavam seguindo ordens. Pilatos virou-se para um par de vozes próximas a ele e viu Gaspar e Belchior se rastejando pelo chão, à procura de abrigo, cobertos por um lençol de gafanhotos. Que estranho! Os bichos pareciam ter alguns dos homens como alvo, mas evitavam outros completamente. Como eu, pelo menos por enquanto. No caso de Gaspar e Belchior, eles pareciam mais interessados em torturá-los do que matá-los, atacando sua pele, uma mordida microscópica de cada vez. Pilatos viu os ladrões se arrastarem,
perguntando-se o que tudo aquilo significava, perguntando-se se o sacerdote ou alguma outra feitiçaria estava por trás daquilo. E se não era o feiticeiro, quem seria? Ele poderia ter ficado ali, observando e se questionando para sempre, ou, pelo menos, até que os gafanhotos mudassem de ideia e começassem a comer seus olhos. Se um de seus tenentes não tivesse agarrado seus braços e o arrastado para uma das casas próximas? Ao ser puxado para dentro, Pilatos viu que as chamas que haviam engolido a frente da casa em que os fugitivos estavam se escondendo começavam a recuar, atacadas pelos corpos dos gafanhotos que se atiravam voluntariamente no fogo, sacrificando-se para apagá-lo, e dando assim às pessoas um tempo precioso para escapar. Na casa, Maria tinha se virado e enterrado a cabeça no ombro de José, aterrorizada pelos gritos absurdos e horrorizada pela visão dos homens sendo comidos vivos. Baltazar também se afastou, mais perplexo do que horrorizado, e viu-se confrontado por um pequeno rosto sorridente. Apesar do caos das ruas, apesar dos sons de homens tendo a pele arrancada, o bebê assumira novamente sua postura calma e curiosa, descansando nos braços da mãe, assustada, enquanto, para Baltazar, não, sorrindo para ele. Sela correu para a sala, fechando as cortinas como se o tecido fino bastasse para conter o enxame. Mas eles não vão entrar, pensou Baltazar. Não vão nem tentar, porque não estão atrás de nós. De algum jeito, ele sabia. O estranho cometa, quase ofuscante no céu de Belém. O córrego transparente e fresco no deserto árido. Um enxame de gafanhotos derrotando o exército romano. Isolado, qualquer um desses eventos já era estranho. 2 era algo praticamente impossível. Os 3 juntos? Quase demais até para o cético mais ferrenho. Era uma sensação interessante, observar algo que não podia ser real. E Baltazar deleitou-se com ela por algum momento, observando os romanos gritarem, até a razão lhe voltar e uma única palavra atingi-lo com a força de um punho saído das nuvens do céu. Vá.